Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, um dia histórico para as nossas vidas. A frase mais ouvida hoje é: ainda há juízes em Brasília, ainda há juízes no Brasil. E ele atende pelo nome de Luiz Fux. Pois é sobre isso que nós vamos centralizar o nosso programa hoje, com o voto que ainda acontece, né? Está votando o ministro Luiz Fux, que derrubou todas as argumentações até agora de Flávio Dino, de Alexandre de Moraes, colocando por terra todas as acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o seu entorno, que estão sendo julgados. As coisas estão sendo mudadas a partir do voto de Luiz Fux. Nós podemos dizer que há, portanto, uma divergência. Ele continua votando, mas a gente pode concluir que já há uma divergência no andamento do processo. Ele está pedindo a anulação do processo, conforme está na manchete do próprio O Globo. Fux diverge de Moraes e Dino, contraria entendimento do STF e vota para anular o processo de Bolsonaro e dos 7 réus, que eles chamam de trama golpista. Conclusão: com esse voto contrário, está aberta a divergência na primeira turma e a continuação do processo vai para plenário com 11 votos, sendo antecedida pelos embargos infringentes que, com certeza, os advogados dos réus irão interpor. Embargos infringentes que vão elucidar todas as falhas nessa acusação, nesse processo contra Jair Bolsonaro, principalmente. Como o ministro ainda está votando, vou chamar aqui um trecho contundente da abertura do voto de Luiz Fux. Ouçam aí. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Anula todos os atos. Ele pede a nulidade, pelo que vocês ouviram aí, por incompetência, né, do que foi dito até agora. O que o ministro Luiz Fux está fazendo nesse instante é dando uma aula sem muito juridiquês, uma aula de direito processual para não só aos ministros, que parecem alunos de Luiz Fux, mas para todos nós brasileiros. Nós precisamos reservar tempo nas nossas vidas para ouvir com atenção o voto do ministro Luiz Fux nesse momento que está acontecendo agora. Vamos abrir o som para o momento em que Luiz Fux continua dando o seu voto contra o julgamento de Bolsonaro, contra a condenação de Bolsonaro pela anulação de todo o processo. Ouçam aí. Bem protegido, um bem tombado. Não foi qualquer dano, foi um dano a um bem tombado, que se configura não apenas como público, mas como parte integrante do patrimônio cultural.
É um voto que começou às 9 horas da manhã, deve se prolongar além das 14 horas. Nós vamos estar com o nosso programa até as 14 horas. E atenção, teremos a presença para analisar o que está acontecendo, a mudança de todo o cenário, do analista político Paulo Moura, do Dextra, conosco aqui nessa edição histórica, importante do Tempo e Dinheiro. Por isso que nós estamos ao vivo. Que graças, que glória de estar ao vivo nesse momento para estar acompanhando esse momento histórico. E é tão importante que as cotações da economia que estão rolando hoje aqui no Brasil mudaram completamente. Há poucos instantes nós gravamos a tela da Invest mostrando principalmente o Banco do Brasil subindo forte. A Vale estava com alta de 0,82%, a Petrobras mais de 1% e o Banco do Brasil 3,79%. Nesse instante o Banco do Brasil tem 3,27%, o Ibovespa sobe 0,53%, e o café sobe, enfim, daqui a pouco as demais cotações o Sérgio Braga vai trazer para a gente, mas um dia que muda o cenário da economia, muda o cenário da política e muda essencialmente as nossas vidas. Já estamos falando de dinheiro, vamos falar de tempo. O tempo hoje com muita chuva lá no sul, mas muito quente, muito seco no sudeste. Veja a manchete do Notícias Agrícolas. Hoje as chuvas se concentram no norte e em áreas do sul, enquanto a maior parte do Brasil segue com tempo seco. Ontem, ao final do dia, nós gravamos essa tela em tempo real, como é que estava o tempo, com as chuvas descendo pela Amazônia. A atualização daqui a pouco o Sérgio Braga vai trazer para vocês, mas aquela concentração de umidade, isso foi ontem às 18 horas, ela entrou pelo Mato Grosso, pelo oeste do Mato Grosso, e lá em Brasnorte teve uma chuva intensa, acompanhada de uma tempestade. Veja aí. Apagou tudo. Não pode fechar tudo. Não foi uma chuva generalizada, mas o importante é que a umidade está chegando lá por cima, vindo da Amazônia. E como é que está São Paulo? Vamos à capital paulista com o Sérgio Braga. Boa tarde, Sérgio. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Temperatura nesse momento nos 24 graus. Deve subir um pouquinho mais até o final da tarde, pelo menos a expectativa de que 1 grau, até 25 graus, deve ser a máxima registrada hoje. Durante a madrugada, a temperatura foi bem agradável, típica para esta fase de transição de estações, né? Estamos saindo do inverno, dia 22 entra a primavera, mas essa variação tem sido grande. A manchete, inclusive, da própria Folha de São Paulo, destacando essa temperatura, né? A variação entre a mínima de 14 até a máxima de 25 graus nesta quarta-feira aqui, pelo menos na capital paulista. Mas no interior, assim como em outras regiões, o calor é forte e a baixa umidade do ar está sendo registrada nesse momento, João Batista. E nesse momento a gente tem que mostrar uma foto que nós recebemos pela manhã, o dia amanhecendo, lá nas Matas Mineiras, lá no alto da Serra, região de Manhuaçu, lá nas Matas de Minas, precisamente em Espera Feliz, região de Espera Feliz, Matas de Minas, proximidades de Manhuaçu, foto enviada pelo Tiago Maggi. Que coisa linda, né? Como o nosso Brasil é bonito e como o dia está perfeito para nós comemorarmos cada vez mais a nossa bandeira. É o que nós vamos chamar agora na nossa abertura, como a gente sempre faz, com muita honra, mostrando a bandeira do Brasil, né? E com o apoio dos nossos amigos produtores, podemos dizer com certeza que o Brasil vencerá. Ainda mais com esse voto brilhante do ministro Luiz Fux, que nós vamos trazer mais informações, vamos ter o Paulo Moura, nos acompanhe nessa edição histórica aqui para o Brasil do Tempo e Dinheiro. Dito isso, Gleidson Ricardo, nosso editor, vamos em frente com Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, histórica, torno a insistir. A gente sempre acreditou na justiça, na clarividência, no bom senso e na existência de juízes no Brasil, personificada pelo ministro Luiz Fux, nesse instante onde a história está mudando. Bom, sobre isso,
Antes de chamar aqui os nossos especialistas, vamos já chamar a nossa enquete, perguntando para o senhor e a senhora que está acompanhando com muita atenção o voto do ministro Luiz Fux. A nossa enquete está perguntando, com o voto de Fux, o que pode acontecer agora? 4 alternativas. O processo todo poderá ser anulado, essa é a alternativa 1. 2, mesmo assim, o Bolsonaro será condenado, porque são 11 votos. A gente pode contar que Bolsonaro teria 3 votos dos 11 ministros do plenário, do pleno do STF. A terceira questão, o Brasil volta a ter esperança na democracia, no crescimento, na liberdade. E a quarta alternativa, tudo continuará igual como está hoje. Será? Então você nos apoia porque a enquete já está no ar, está no YouTube, você que está em outras plataformas, entre no YouTube do Tempo e Dinheiro para votar, principalmente pelo celular, que é mais fácil, a enquete aparece imediatamente na sua tela. Vote aí, né, manifeste sua opinião e nos oriente aqui editorialmente como a gente deve olhar os acompanhamentos do dia de hoje e o futuro. Com o voto de Fux, o que pode acontecer agora? 4 alternativas. O processo poderá ser anulado, é a alternativa 1. Alternativa 2, Bolsonaro será condenado mesmo assim. Alternativa 3, o Brasil volta a ter esperança. E a alternativa 4, tudo continuará igual. Qual é a sua opinião? Estamos aguardando, vote. E agora eu vou, sim, para os destaques dos nossos especialistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, João Batista, estamos aqui em Balsas, Maranhão, lembrando os velhos tempos que eu estive por aqui também. Vamos lá, Mercadão hoje lá em Chicago segue meio de lado, não quer um rumo nem outro, leve queda, leve flutuação pequena, tá de olho no começo da colheita americana, tá começando as colheitas por lá. Aqui no Brasil ainda segue com o plantio mais localizado no Paraná, mercado também sem. Mas temos aí alguns pontos do Brasil aí que balcão pagando mais, o pessoal quer soja, tá a pressão de compra, querendo soja, melhorando o balcão, já vamos comentar aí no Tempo e Dinheiro, esperamos vocês! O frio trouxe geada aqui nos 3 estados do sul e também na Serra da Mantiqueira em Minas. Detalhes na previsão. O mercado do boi gordo segue com preços Davi, estáveis. Prepara uma... Oi! Desculpe, entrei. Vamos lá. João Batista Olive está no estúdio hoje em Campinas, eu estou aqui em São Paulo. Programação ao vivo, é isso aí, vamos em frente, João. Falando sobre o mercado do boi gordo, um mercado que segue com estabilidade em boa parte das praças pecuárias, um ajuste aqui, outro lá, algumas escalas de abate que se alongam ou reduzem em algumas praças. Isso faz com que o mercado fique atento, principalmente para o início dessa segunda quinzena. Daqui a pouquinho eu vou trazer as cotações, o mercado futuro e o mercado físico também, os preços, mas antes vamos àquele giro. Primeiro, começando pela Bolsa de Chicago, com a soja e, na sequência, as negociações em Nova York. A soja que segue em queda. Aliás, soja, trigo e milho, ou soja, milho e trigo, em queda nesse momento. Soja a 10 dólares, 25,50. Milho, 4 dólares, 17,50. Trigo, 5 dólares, 16,75. Cai a soja, cai o milho, cai o trigo nesse momento. Em Nova York, assim como em Londres, o café sobe 0,34% a 383,08. O açúcar em alta de 0,63 a 15,94. Algodão, 66,81, alta de 0,53%. Petróleo, mais um dia de alta, 1,68 de alta, a 63 dólares e 68 o barril. E numa escalada constante de alta também registrada para o ouro, que hoje bate os 3.685 dólares e 60 por onça Troy, equivalente a 32 gramas, alta de 0,09%. Mercado cambial, Gleidson, dólar nesse momento recua 0,65%, mas se mantém na faixa dos R$ 5,40 mais 40. Quanto ao índice Bovespa, nós temos agora, não temos na tela, mas o índice Bovespa segue batendo nesse momento os 142.700 pontos. Mais uma vez, uma alta bem próxima da máxima registrada agora anteriormente, beliscando ali os 143 mil pontos. 142.700 sobe o índice Bovespa 0,78%. Soja recua, confirmando mais uma vez, 10 dólares e 26, queda de 0,48%. Café em Londres dessa vez. Vamos acompanhar o café em Londres, que segue em alta de 0,96% a 4.407 dólares por tonelada.
Mais uma vez, o café segue em alta nas negociações também de Nova York. 0,36 de alta, 383,18. Já o mercado do boi gordo, vamos acompanhar as cotações a futuro lá na B3. Negociações em alta, todas as posições. No lado positivo, 0,51 de alta para o setembro, a 307,70, outubro, 314,40, novembro, a 323,55, o dezembro, hoje, 327,80, lembrando que ao longo do final da semana, o dezembro já chegou a ultrapassar os 330, mesmo assim operando hoje alta em todas as posições. Mercado físico, duas quedas, entre as 32 pesquisadas, demais praças, estabilidade, 307,50 São Paulo, Barretos, Araçatuba. No Rio Grande do Sul, a região oeste, 10,15 o quilo a prazo. Pelotas, R$ 10,20 o quilo, também no aprazo. Sul da Bahia, a prazo, boi comum já descontado, R$ 280,50. Daqui a pouquinho, Tiago Bernardino, direto do CPE, traz as informações sobre o mercado do boi gordo nesta quarta-feira. João Batista Olive. Quarta-feira histórica, como eu sempre estou repetindo, porque tudo pode mudar, tudo está mudando. Nós aqui já mudamos o roteiro 3 vezes, já confundimos o Gleidson, mas estamos ao vivo, Sérgio. Você sabe que como é bom para jornalista fazer jornalismo ao vivo e, né, no ato dos fatos. Daqui a pouco o Sérgio Braga volta com mais informações. Já vamos dar a primeira parcial da nossa enquete. Também daqui a pouco o Paulo Moura analisando o que está acontecendo. E é claro, né, o voto de Luiz Fux abrindo divergência abre espaço para mais discussões. Mas sempre lembrando, é um voto só. Se for a plenário, o Bolsonaro vai ter 3 votos, né? E persistiria a ameaça de condenação, mas, como eu disse, tudo pode mudar, por isso é importante nós estarmos aqui no Tempo e Dinheiro para ouvir o analista político experiente, Paulo Moura, já com todos nós. E aproveitando sempre nesse momento, quero lembrá-los para entrar e apoiar o Tempo e Dinheiro através do seu clube, que é uma comunidade com 15 grupos de informação do agro, tudo separadinho, tudo editadinho pelo Giovanni Lorenzon. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Você tem 7 dias grátis para experimentar, bastando mandar uma mensagem de WhatsApp para esse telefone, 199-9813-2915. Inclusive lá no clube tem um grupo só de política editado pelo próprio Paulo Moura, um show de informação. Paulo Moura expõe todos os dados, né? Ele emite opinião também, mas ele põe todas as notícias, seja a favor, contra, a direita, a esquerda. Está ali um grupo só de política no nosso clube. Entre no clube, seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Você nos apoia para manter o Tempo e Dinheiro e em troca nós lhe damos o melhor serviço do agro em tempo real. Gleidson, podemos ver aí uma parcial, como é que está a parcial da nossa enquete hoje? O que vai acontecer com o Brasil depois desse voto? Porque tudo vai ser aberto daqui a pouquinho? Então, daqui a pouquinho, depois do Giro Rural, a gente vai ter a primeira parcial. Então, nesse instante, vou chamar o Sérgio Braga com as principais manchetes do agro desta quarta-feira histórica no ar. Brasil exporta 3.100.000 sacas de café no mês de agosto, uma queda de 17,5% diante agosto de 2024. Menor disponibilidade do produto e tarifaço dos Estados Unidos impactaram o desempenho. No mês, Estados Unidos perde um posto de principal importador. Brasil consolida acordo para o mercado de sêmen e embriões bovinos para a Indonésia. IPCF, Índice de Poder de Compra de Fertilizantes de agosto, fecha com um aumento positivo para aquisição de fertilizantes para a safra de verão. Brasil fecha acordo e amplia exportação para a Argentina. O acordo sanitário permite a exportação de ovos em pó e produtos suínos. Citro CPEA, mercado mostra recuperação neste início de setembro. A entrada da segunda florada em maior intensidade traz boa expectativa para a melhora da qualidade do suco. E dando continuidade agora às manchetes, as principais manchetes da economia e da política no mundo e no Brasil, com o Sérgio Braga.
No Metrópolis, entre aspas, prontos para repelir, diz primeiro-ministro da Polônia após invasão russa. Declaração de Donald Tusk ocorre após o abate de drones russos que invadiram o espaço aéreo do país. O premier invocou consultas com a OTAN. Da Veja, Nepal mergulha em caos após repressão a protestos contra a corrupção e censura. Protestos contra a censura e privilégios da elite deixaram ao menos 22 mortos, centenas de feridos e forçaram renúncia do premier. No jornal O Globo, sobre a COP30 em Belém, entre aspas, querem nos amontoar como animais, reclama dirigente de ONG Global sobre crise de hospedagens para a COP30. No Investing, Suprema Corte dos Estados Unidos decidirá legalidade de tarifas de Trump. Os juízes aceitaram o recurso do Departamento de Justiça contra a decisão de um tribunal de que Trump extrapolou sua autoridade ao impor a maior parte de suas tarifas com base em uma lei federal destinada a emergências. No Poder 360, Estados Unidos não recomendam investir no Brasil, diz diretor da Casa Branca, Michael Jensen, do Conselho de Segurança Nacional. Segundo ele, oportunidades são limitadas pelo ambiente político e juízes fora do controle que roubam de empresas. No Notícias Agrícolas, questionada sobre o Brasil, porta-voz diz que Trump pode usar poder militar para proteger liberdade de expressão. Caroline Leavitt afirmou: Donald Trump não terá receio de usar o poder econômico e o poder militar americanos para proteger a liberdade de expressão em outros países. Na Folha de São Paulo, oposição pede anulação de julgamento de Bolsonaro com precedente pró-Lula na Lava Jato. Ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Talhaferro, afirma que ministro forjou provas. Do jornal Globo, Flávio diz que Moraes proferiu voto pela condenação de Bolsonaro com ódio e por vingança. Moraes afirmou, entre aspas, não haver nenhuma dúvida de que houve tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, liderada por Jair Bolsonaro. Enquanto o ministro Luiz Fux continua votando, selecionamos outro trecho contundente do seu voto desta quarta-feira. Ouçam aí. Notável advogado Evaristo de Moraes, que, baseado em doutrina sólida do direito penal, afirmou num julgamento vitorioso no século passado que os fatos para serem considerados crimes devem encaixar-se na letra da lei penal, como uma luva se encaixa na mão. Imparcialidade de quem está julgando, né? O ministro Luiz Fux começou dizendo que o juiz relator, o Alexandre de Moraes, devia se declarar ele próprio impedido de votar, pois se coloca como parte, como vítima, como relator, como testemunho e como julgador, como sempre estamos dizendo aqui. Mas o ministro começou dizendo que esse julgamento no STF na primeira turma não se sustenta porque nenhum dos réus tem foro privilegiado, então deveria estar sendo julgado na justiça comum. Portanto, todo o procedimento, toda essa confusão armada lá no STF na primeira turma não se sustenta porque está cheio de erros jurídicos básicos, coisas que não só nós aqui do Tempo e Dinheiro, mas praticamente toda a comunidade estava gritando contra esse procedimento. As manchetes dizem isso. A próxima manchete que a gente está colocando é do G1, esclarece bem. Fux vota para anular todo o processo por falta de competência do STF para julgar os réus. Ministro Luiz Fux também votou pela incompetência absoluta da primeira turma de analisar o caso e mandando a competência para o plenário do Supremo. Né? Serão 11 votos, certamente, né, se
fosse hoje, né, imediatamente, a votação no plenário, o Bolsonaro estaria condenado, mas sempre dizendo que com essa abertura de divergência do voto do Luiz Fux, que continua, o processo irá inevitavelmente para o pleno, para o plenário. Serão 11 votos. Mas antes disso, lembrando sempre que os advogados vão entrar com embargos infringentes para esclarecer pontos do processo levantado pelo Luiz Fux. Por isso que, no nosso ponto de vista, a legalidade desse processo vai cair por terra e nós estamos, como sempre, defendendo a justiça e a liberdade e a esperança que virá após esse julgamento. Os fatos serão esclarecidos, inclusive os fatos que originaram o 8 de janeiro. Ou lembrando, anteriormente, antes mesmo da eleição de Bolsonaro, essa votação, né, em sistema eletrônico que não dá garantia de segurança do seu voto, tudo isso terá que ser esclarecido a partir dessa abertura que a gente esperava incessantemente. Então é um dia de esperança. E para completar, deixa eu fazer aqui uma prévia da nossa enquete, onde nós estamos perguntando para o senhor, já temos com 289 votos, o que vai acontecer agora? Primeira alternativa mais votada, o Brasil volta a ter esperança, 48% dos que votaram até agora, 289 pessoas. O processo poderá ser anulado para 24%, 16% ainda acredita que Bolsonaro poderá ser condenado, ou 12%, tudo continuará igual. Então, nós estamos perguntando 4 alternativas para o senhor na nossa enquete. 1, o processo poderá ser anulado. 2, Bolsonaro será condenado mesmo assim. 3, o Brasil volta a ter esperança. 4, tudo continuará igual. Vote, nos auxilie, nos oriente e manifeste a sua opinião nesse dia histórico. Aqui é Tempo e Dinheiro. Batista. Vou voltar agora para o Sérgio Braga. Fala, Sérgio, boa tarde. João, só para poder falar, complementar essas informações, acompanhando direto esse julgamento, terceiro voto, né, proferido aí a ser proferido pelo Luiz Fux, foi suspensa a sessão agora nesse momento para o intervalo de almoço. Portanto, nesse quarto dia de julgamento, né, quarta sessão, né, com o Luiz Fux dando seu voto, ou pelo menos fazendo a sua defesa a respeito do processo, foi suspensa a sessão agora, deve ser retomada no período da tarde após o almoço, João. Muito bem, a Folha de São Paulo está dando de manchete agora que o ministro Fux descarta condenar Bolsonaro por organização criminosa. Mas como nós estamos com o nosso roteiro andando aqui, vamos chamar o Sérgio Braga de volta para saber do tempo. O tempo hoje no ar, Sérgio. O destaque é esse calorão que atinge a região centro-oeste e boa parte do centro-norte do Brasil. Revista Oeste destaca calor acima de 40 graus nesta quarta-feira, com uma massa de ar seco, elevando as temperaturas, diminuindo a umidade do ar. Tanto que a umidade do ar aqui no interior de São Paulo tem provocado, espera-se que tenha sido exatamente essa condição do clima mais seco, queimadas, como essa que a gente acompanha num canavial em Batatais, perto de Ribeirão Preto. Acompanhe essas imagens. Bom, vamos direto ao mapa do IMET, mostrando a situação de chuvas nesta quarta-feira, Brasil afora. Aquele mapa que mostra exatamente a condição da região norte do Brasil, que tem chuvas, é o mapa número 2 do IMET, mostrando as condições de chuva em boa parte da região norte, alguns pontos da faixa leste e nordeste, e também a chuva se afastando do sul do Brasil e a região central com um tempo bem seco. Agora vamos direto então ao satélite, Gleidson, em tempo real acompanhar o que acontece com o tempo nesse momento. Temos o satélite, Gleidson? Vamos lá? Não temos o satélite? Vamos à previsão então para os próximos 7 dias. Vamos lá. Previsão do tempo vai desta quinta-feira, dia 11, até a próxima quarta-feira, dia 17. Chuvas concentradas apenas na região norte do Brasil, pontuais também em algumas capitais do Nordeste. Sul do Brasil, Brasil Central e também região Sudeste seguem com tempo firme e seco nesse período.
a partir do próximo dia 12, sexta-feira, dia 13, a chuva se aproxima em algumas capitais, também da região norte do Brasil, o estado do Pará, com várias localidades, assim como também pontualmente em Minas Gerais, uma parte da região sul do estado da Bahia e também o norte do Espírito Santo, isso tudo concentrado na faixa litorânea. A partir do dia 15, segunda-feira, uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e segue com chuvas intensas previstas para esse período. A chuva segue também avançando pelo estado de Santa Catarina, parte do estado de Paraná, parte também do litoral do estado de São Paulo, segue ao sul de Minas Gerais, a região sul de Minas Gerais, parte do Rio de Janeiro e também a região norte do Brasil. O Brasil Central continua com a condição de tempo seco, muito calor nesse período a partir do dia 16 e 17. Agora sim, o satélite em tempo real para a gente observar chuvas e o tempo seco, seco, seco na região central. Essa faixa verde mostra chuvas avançando por algumas regiões do Pará, também Mato Grosso do Sul, aliás, Mato Grosso ao norte, e aquela faixa mais escura mostra temperatura elevada e tempo muito seco, que vem ali do Mato Grosso do Sul, do Paraguai, Mato Grosso do Sul, passa pelo interior de São Paulo, até mesmo uma parte do estado de Goiás e segue para alto mar. Chuvas nesse momento registradas na região centro-norte do Brasil, com destaque para a chuva voltando para o Mato Grosso, João. Exatamente. Olha, daqui a pouco a gente vai apresentar o Ronaldo Coutinho, porque ele está dizendo que as chuvas tenderão a se espalhar lá pelo dia 19. Quer dizer, começa a avançar pelo dia 15, vai para o dia 17, como o Sérgio Braga mostrou agora, mas elas devem dar garantias de plantio a partir do dia 19, principalmente no Mato Grosso. Para nós aqui, lá pelo dia depois do dia 20, mais segurança no final do mês, isso que eu estou dizendo em termos de sudeste brasileiro. Daqui a pouco a gente mostra o Ronaldo Coutinho, porque agora eu vou para o intervalo e na sequência o Vlamir Brandaliz vai entrar, porque as cotações continuam caindo lá em Chicago. Isso traz preocupação para os produtores em termos de sustentabilidade de preços. Então vamos para o intervalo, daqui a pouquinho, Vlamir Brandalize e vamos em frente. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio: consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Gostaria aqui de deixar um convite a vocês, produtores e técnicos e profissionais da área técnica aí do setor sucroalcooleiro do Brasil, aonde nós temos oferecendo aí ao produtor um protocolo para longevidade e alta produtividade. Gostaria de apresentar para vocês o nosso portfólio, aonde nós começamos no plantio ou no corte soqueira, aonde nós colocamos o Lotus Premium, agregado com NPK, com outros produtos à base de cálcio e magnésio. Foliar, nós temos o produto Impulse e mais o Gramínea, onde a gente traz ele a campo, solubilizamos esses produtos a campo e aplicamos via parte aérea da planta quando a planta estiver com 50 centímetros e depois a segunda aplicação quando essa planta chegar por volta de 1 metro, 1,20 metro, onde a gente complementa esse tratamento que é o tratamento completo da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade.
Muito bem, Tempo e Dinheiro, edição desta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, uma edição histórica. Nós vamos falar de soja agora, mas claro, de olho lá nas consequências, né, do voto do ministro Luiz Fux, que muda toda a história política do nosso Brasil a partir de hoje, né? Estou insistindo com essa frase que está sendo muito repetida aqui pela internet. Há juízes em Brasília. E ele atende pelo nome de Luiz Fux. Deu uma aula, né, de direito, uma aula de jurídica para os membros do STF. Muito importante, muito interessante a gente rever o voto do ministro Luiz Fux. Mas agora falando de soja, vamos ver as cotações, porque o Vlamir Brandalize já está conectado conosco direto do Maranhão. A soja nesse instante apresenta uma queda, estava com 5, agora 4,87 de recuo por bushel. A soja continua caindo em Chicago, está perdendo 0,48% de valor, 5 centes de bushel agora, 10,26 a posição novembro. O gráfico mostra isso, que a queda foi ao longo da manhã, e continua caindo, e os 4 vencimentos lá em Chicago representam a situação da soja americana. O novembro 10,27 com 3,5 de queda, o janeiro 10,47, o março 10,63, e está assim há um longo tempo, porque a China não vem comprar, né, o embate comercial entre China e Estados Unidos continua, e os produtores de soja norte-americanos ficam aguardando. Aqui no Brasil, a soja brasileira está da seguinte forma, na B3, na Bolsa Brasileira, base Porto de Paranaguá, por saca de 60 quilos, novembro a 22,63, e não tem posição. Todo mundo aguardando. No entanto, o Vlamir Brandalize já nos antecipou que o comércio, a compra e venda de soja no Brasil nesta quarta-feira continua muito quente, porque os prêmios mostram isso. Vamos confirmar com ele, Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, Balsas, Maranhão chamando. Você está longe hoje, hein? João Batista, boa tarde a todos. Viemos a Balsa, João Batista. Temos história antiga aqui. Eu já morei aqui, sabia? Oxe, você desbravou aí. Ô Vlamir, olhando a pele, a tonalidade da sua pele, percebo que está muito quente o ar aí no Maranhão. Quantos graus agora em Balsas? Olha, João, eu não sei direito, não vi ali, mas acho que perto dos 40 graus. Ontem chegou a 42, uns momentos. E não é só o calor, né, a temperatura, mas tá seco, extremamente seco, né, João? Pega uma pele clara, que nem a minha aí, que não dá para ir no sol, não posso ir no sol. Mas está muito seco, a questão é que está muito seco e tem que ter ar-condicionado, né? Senão não gira, né, João? Tá. Antes de falar do mercado, a gente já estamos mostrando que as chuvas estão entrando pelo oeste de Mato Grosso. Não está chovendo mais aí em cima, aí no Matopiba, onde você está, mas as chuvas começam a entrar pelo Mato Grosso. Sem chuva aí, né, Vlamir? Nada de chuva aqui, ó. O pessoal apontou que teve uma garoa aí, a questão de umas 2, 3 semanas atrás, mas aquela garoa leve ali, que o pessoal fala aí que é aquela... Eles falam a chuva do caju, né? Mas o pessoal comentou que foi uma garoa apenas, não foi nenhuma chuva. Naquele planaltão ali de Alta Floresta, Tapurá, e também lá em Brasnorte, principalmente o norte de Mato Grosso, choveu e o pessoal que certamente não vai esperar mais chuvas, já vão sair lançando a semente. E lá nos Estados Unidos, como é que estão as coisas, Vlamir? Olha, João Batista, hoje a colheita já está andando nos estados mais ao sul, tem colheita ali na região do Mississippi, algumas lavouras são estados de pouca importância na soja, tem colheita em uma outra lavoura também ali da Carolina do Norte, mas estados importantes ainda não, né, João? Então a colheita está começando lá embaixo e com isso vai dando sinais de calmaria, né? E o mercado ele está esperando que sexta-feira tem relatório de oferta e demanda. E com essa condição de relatório de oferta e demanda, o que o mercado está falando hoje lá, essa defensiva, porque tem alguns que apontam, vai dar 117 milhões de toneladas de safra. O ano passado foi de 118,8. Outros apontam, vai dar 116, mas não tem um número, porque o relatório anterior do USA foi 116,8. Então, eu estou mais
olhando uma safra perto de 116 milhões, 116,5 no máximo ali nos Estados Unidos, que é uma safra de 2 milhões e pouco a menos, que é esse último ano deles, que vai nos dar uma condição melhor para a soja lá em Chicago em 2026, em função de que nós vamos para um ano apertado de oferta e demanda. Então, quer dizer, as cotações ultrapassarão 11 dólares. Tem chances, principalmente quando a China voltar a comprar nos Estados Unidos. Se a China chegar e seguir fora, ela vai limitar, né? Porque esse mercado de limitação de valor aí que está tendo, que o mercado perdeu os 11 dólares, aí está sustentando 10,80 lá no julho 26, ele é um fator aí que falta a China, né? Se a China voltar, o mercado sobe 50, 60 pontos aí, e o mercado volta a furar os 11 e vai até acima, né? Podendo ir até acima de 11,5 aí, dependendo da agressividade das compras que eles fizerem por lá, né? Mas ainda nada de compra chinesa. Tá, daqui a pouco a gente vê as consequências disso para o produtor e olhando os preços em Chicago, mas o mais importante agora é você me dizer como é que estão os negócios aqui no Brasil. Parece que os prêmios subiram, Vlamir. Olha, João, o mercado de prêmios subiu, o mercado de balcão em alguns lugares do Brasil subiu. Temos aí Rio Grande do Sul que vinha mais acomodado aí, em relação ao fechamento da sexta-feira. Só para dar uma ideia, na sexta-feira, nas missões, estava 122, hoje voltou a 124. E com isso os negócios voltaram, o produtor está vendo aquele cavalinho encilhado não tão animado, mas o cavalinho encilhado de balcão voltando, porque tem agressividade de compra nos portos, os portos estão trazendo prêmios melhores hoje, né? Nós começamos a semana de segunda e terça com prêmios de 160, 165, hoje o prêmio já é 180, 190, muito perto dos 200, ou seja, dos 2 dólares aí por bushel, que daria 5 dólares por saca a mais, né? Então, o mercado voltou a comprar. Entre segunda e terça, perto de 100 mil toneladas por dia de negócio. Hoje, pela manhã e pelo movimento, agora há pouco, o pessoal já falou, hoje passa de 200 mil, ou seja, somente hoje provavelmente vai negociar mais soja do que os 2 dias anteriores. Deu uma melhorada no ritmo, João. Deu uma melhorada, o produtor não é bobo, né? Vê que dá um piquezinho, dá um avanço de R$1, R$2 na cotação, ele vem, faz uma posição. Tem muita soja para negociar, mas o produtor está aproveitando. Hoje tem negócios e possivelmente vamos estar aí com mais ou menos 123,8, 123. Pode estar perto já de 124 milhões de toneladas de soja negociadas da safra de 170. Tem muita soja ainda, mas negociou bastante. Dá o quê? 40 milhões ainda de soja para toneladas? Agora vai ter 120, que eu falei, né? Que eu vi o número ali, 124 milhões. 46, tem 46 mais ou menos. 46 e pouquinho. É muito, né? É o Mato Grosso? É um pouco menos que o Mato Grosso, né? Mas é quase uma Argentina, né? Se a gente comparar. Então, essa soja vai esperar melhor preço. Você falou, vai pegar lá na frente, lá no março, podemos chegar a 11. Se a China voltar, podemos dar uma subida nas cotações de Chicago. E o pessoal que está te acompanhando, muitos deles aí em Balsas, vão esperar essa subida. Mas a gente recomenda que é bom também fazer uma trava no preço, fazer uma proteção, uma put, porque se não der certo, se virar, pelo menos o pessoal pega o preço que está hoje, né, Brandão? O produtor tem que sempre se apoiar com o mercado futuro, aí, com as opções, né, João? A opção, não o mercado futuro, mas as opções que são baratas, né? Para ele diminuir riscos, né, João? Diminuir riscos. E nós temos que alertar que também tem a questão depende do local do Brasil, aqui no Maranhão, por exemplo, chegar lá na frente, não tem mais navio para chegar, né? Daí você não negociou, é só sorte para o mercado interno. Pega ali nos embarques ali da soja do Pará, se não tem mais navio, acabou os embarques. Isso a soja que sai lá pelo Mato Grosso para cima lá, pro lado de Rondônia, também é questão de localização, né, João? Então, o produtor ele tem que aproveitar os momentos que dá pico, dá R$1, R$2, R$3 de alta, aproveitar e vai fazendo uma média melhor, que está acontecendo, né? A média desse ano é bem melhor que o ano passado. A gente continua defendendo a tese de que você sim
deixe a sua soja disponível, né, no armazém e tal, sem negociar, mas garanta o preço. Então, entre na bolsa e faça uma trava, faça uma put, né, faz um hedge nos preços que estão hoje. Se subir, você perde o prêmio, joga o prêmio fora, mas vê o preço da soja que você reservou subindo. Duro é ficar na indefinição. Quanto custa esse procedimento? Vou pedir para o Gleides colocar na tela, já está aí o telefone do nosso assessor de investimento, que é o Fernando Sofiati, que é formado pela CVM, né? Diplomado pela CVM, portanto, ele tem condições de informar ao senhor e à senhora quanto custa uma operação de proteção, né? E você tem que se antecipar. Quando o preço está caindo, também cai o prêmio. Quando o preço começa a subir, o prêmio sobe. Então, pelo menos tome informação, não custa nada, é de graça. Ligue para o telefone 199-7110-8610, é o telefone do Fernando Sofiati. 199-7110-8610, é um assessor de investimento formado pela CVM, né, credenciado pela CVM, mas ligado a nós aqui no Tempo e Dinheiro, está à sua disposição. Agora vamos ver os preços do milho. O Brandaliza pediu para o Gleides colocar na tela. O milho americano está no vermelho, o primeiro vencimento está perdendo mais. O setembro a 3,95,5, dezembro a 4,17,25, março a 4,35,25 e o maio 4,45,50. Os preços do milho americano caindo, continuam caindo, também, claro, pela falta da China lá na soja, que implica aí, o Brandaliza vai comentar, mas implica na contenção dos preços do milho. No Brasil, o milho no Brasil, na B3, está melhor de posição. Tem 3 vencimentos no verdinho, em alta. Setembro, R$ 65,56 por saca, 0,11 de alta. O novembro está zerado no R$ 68,23 por saca. Janeiro, R$ 71,38 e o março está ali, ó, R$ 73,63, querendo ir para 74, 0,10 de alta nesta quarta-feira, Vlamir Brandalize. Olha, João, vamos começar pela B3. A B3 está começando a querer sair do fundo do poço, né? Porque colheita da safrinha dá para dizer que já está praticamente consolidada, né? Vai sobrando poucas lavouras aí no campo para colher. É uma grande safrinha, mas o mercado agora não tem aquela oferta de grão do produtor a nível de balcão, né? Que ele entrega na mão do comprador, do consumidor, do setor de ração, do setor de etanol, para fechar depois. Então não tem mais esse milho, né? Agora é milho de mercado de lotes. Eu estou vendo aqui pela manhã, o pessoal já não comentando, que um grupo de produtores que nós estávamos batendo um papo, que o pessoal já voltou a comprar, quer comprar, tá querendo o milho disponível, que é um produtor que tem no armazém, que está no silo bolsa, que tem o milho. E nós estamos aí batendo recorde em cima de recorde, em cima da uso de milho para etanol. O pessoal do etanol está voltando ao mercado, agressivo, João. Então, é mais demanda. E ontem eu tive o privilégio, chegando aqui perto de Balsas, tem uma baita de uma indústria de etanol de milho aí, que vai usar milho e sorgo, e o pessoal comentando que vai usar mais de 2 milhões de toneladas de milho aqui para a produção de etanol. E comentando, tem indústrias que vão se instalar no Piauí, Tocantins, lá na Bahia nós passamos lá e mostramos, né, lá naquela Luiz Eduardo Magalhães, lá é sorgo que é o principal produto. Existe demanda, né, João? A demanda está voltando, o mercado do milho interno começou a melhorar, a B3 não está olhando. Ela olhou Chicago, queda. Olhou dólar, queda. Não, mas a demanda está voltando internamente. Automaticamente ela está começando a subir pela escada e crescendo lentamente, mas está crescendo, está no verdinho, que nem você comentou. Aparentemente a fase mais frágil do milho está passando e agora ele tem uma escalada de valorização, porque quem tem milho quer vender por um valor melhor ou vai segurar. E o mercado segue pressionado e vai ter mais pressão de compra nas próximas semanas, porque o pessoal de ração de etanol tem que comprar muito milho entre setembro e outubro, principalmente, antes de novembro, né? Fim de ano, o mercado dá uma acomodada, da metade de novembro em diante, mas o mercado começou a esquentar. Já lá em Chicago, João, a questão do milho lá, essa queda, é porque o relatório vem mostrando a colheita ganhando ritmo. Tá. O setembro aí não dá para contar, que é o mês que vai sair do radar agora essa semana, mas os demais meses, 2 pontos de baixa, isso é pouco, porque a colheita normalmente pressiona o mercado, é normal, é oferta, isso tá vindo lá em Chicago. Mesmo hoje que o petróleo está em alta, aí de manhã estava 1,5 ponto de alta, o milho poderia estar virando. Por que não está? Porque o pessoal está na proteção. Sexta-feira tem o relatório de oferta e demanda do milho do USDA. E é que tem aquela dúvida, quanto que vai ser a safra americana? As lavouras de milho nós mostramos aí, você mostrou, né? Estão muito boas.
E quanto que vai ser a safra? Então o mercado está especulando. Tem gente falando em 430 milhões de toneladas de milho americano, outros falando em 420. A questão é que é uma grande safra, então isso pesa nesse momento que estamos aí a 2 dias do relatório de oferta e demanda e o mercado está se protegendo, né? O mercado de Chicago mais proteção. Aqui no mercado B3 é mais demanda voltando, né? Então esses os fundamentos que estão afetando os dois mercados, né? O mercado de Porto no Brasil está lento hoje. É uma indefinição, né, Vladimir? Indefinição, né? Tudo bem. Então, mais uma vez, eu acho que também cabe, né? Mais uma vez, a gente recomendar que, se você vai segurar o milho, faça a proteção do preço. Ninguém sabe, ninguém tem certeza. O Vladimir não tem certeza, senão ele iria. Né? Tem muita experiência, mas não tem certeza para onde vai o preço. Ele só está fazendo uma análise, né, do cenário que pode acontecer. Cabe ao senhor defender a sua propriedade, a sua produção, o valor da sua produção. Faça a rede, proteja. Hein, Vladimir? Está certa essa recomendação, né? Sempre, né? Sempre. O mercado futuro serve aí para o produtor americano se sustentar lá há dezenas de anos sendo um grande produtor exportador mundial de alimentos. E também na Argentina. Mas então vamos repetir aqui o telefone do nosso assessor de investimento. Liga, é de graça. Ligue para o Fernando Sofiati, está lá à sua disposição. Liga agora. 19971108610. Quanto custa para assegurar o preço para março? Tal? Né? Pode ter outras posições. Ou, não, eu já vendi, quero participar da alta. Né? Aí é já mais arriscado, uma especulação. Mas o hedge, né, a put, é garantia de você garantir o preço que está aí. É o jeito mais fácil e mais barato, por volta de R$3 por saca. Né, por volta. Por isso que tem que ligar para esse telefone que está na tela aí, 19971108610, para saber quanto custa a operação. Bom, Vladimir, 2 informações antes de passar a régua. Daqui a pouco eu vou mostrar o Molion, eu vou trazer um vídeo do Molion, ele fez uma síntese dizendo que nós não estamos no Laninha. Apesar de todo mundo estar gritando, Laninha, Laninha, não é. Ele está provando que nós estamos numa fase neutra e vamos continuar até março do ano que vem em neutralidade. Para você, o que significa isso? Vai chover mais ou vai chover menos? Vai chover dentro do calendário? Vai chover dentro da normalidade? Olha, João, nessa condição que está, eu, pelos anos que eu tenho acompanhado, é um ano que chove bem aqui nos estados do centro-oeste, no norte, nordeste. São anos que tem chuvas boas, dentro de um nível normal de chuvas, não há aquele problema de corte de chuvas. Os veranicos ali, que acontece aqui desde a Bahia até aqui para cima no Maranhão, que às vezes acontece em janeiro, esses veranicos às vezes são mais curtos nesse período de neutralidade, as chuvas são mais regulares. Normalmente é um ano bom de safra, João. Muito bom. Então passe a régua agora para os produtores que estão te ouvindo, né? Nossa audiência é maciça. Qual é a recomendação que você faz aos produtores, tanto de soja, de milho, de grãos, enfim, nesse momento? Olha, João Batista, estamos começando a ver de novo o cavalinho encilhado, tanto da soja como do milho, porque do milho está voltando a ter comprador, aqui o pessoal querendo milho, em todo o Brasil começando a querer milho. Soja ainda está dando as oportunidades para o produtor, em função de que a China e os Estados Unidos têm até o final de outubro para definir esse acordo comercial, então estão fora de lá, e a China querendo carregar navios aqui brasileiros, então abriu mais uma janela, mesmo com o dólar em queda, hoje o mercado está pagando igual ou melhor do que pagava nos dias anteriores. Então, essa é a dica, precisa de caixa nos próximos dias, tem que ir aproveitando. Tá, agora, claro que eu quero sua opinião sobre o que está acontecendo hoje no Brasil político, que interfere na economia, interfere nas nossas vidas, interfere no bolso do produtor. Qual é a sua análise? Olha, João Batista, eu gostei muito. Sabe que do Supremo eu não tinha um perfil de agrado para ninguém de lá. Eu, assim, vamos dizer assim, aquele lá sou meio fã, que é um cara bom na área jurídica. Na realidade, eu sempre achei um pessoal meio jogador de várzea para estar num clube de profissionais. Mas hoje eu voto Fux, alguns momentos que eu assisti ali. Eu achei que a equipe dele, né, não é um voto específico, conseguiu, que nem você disse, ele está dando uma aula de MBA aí para o pessoal da área jurídica, do pessoal do direito, e tomara que os cabeça dura dos demais ali que vão participar da votação comecem a aprender, né, porque ele está tentando trazer o Supremo Tribunal Federal Brasileiro para posição que ele é, né? Porque é um dos poderes do Brasil e ele estava sendo dilapidado, né, João? É isso que eu vi aí pela manhã. Sim. E eu não imaginava que ele faria isso hoje, nessa condição, de uma maneira dele defender
e mostrar. Ele dá a aula mostrando toda a parte da legalidade, da legislação, de uma maneira tão clara e não tão daquela maneira, né? que eles gostam de dar o júri como é que é o júri? Juridiquês, é aquele palavreado empolado. Esse mesmo aí, que ninguém entende nada. Então ele está vindo muito claro. Eu achei fantástico isso e vamos ver a repercussão, né? Se a turma do que querem condenar todo mundo aí vai conseguir segurar ele jogou uma batata quente na mão do presidente que tem o presidente ali da primeira turma, que é o Zanin, né? É, o advogado do Lula. Tem os dois amigos do Lula ali, que é o gordinho lá, daqui do Maranhão, que aqui pelo menos eu não vi ninguém que eu gosto dele. E o carequinha lá, que nem eu, ele decepciona a turma dos carecas, né? Os carecas geralmente tem prestígio, né? O careca sempre tem prestígio, mas ele não tá tendo o prestígio geral. Mas gostei, João. O Brasil parece que está começando a ter uma luz no fim do túnel. Esperança está de volta, resumindo na opinião de Vlamir Brandalize. Boa palestra para você aí em Balsas, Maranhão, e vamos em frente, Vlamir, até amanhã. É isso aí, João Batista. Amanhã estaremos aqui ainda. Então, grande abraço, até amanhã, diretamente de Balsas, Maranhão. Nós estivemos aqui há 37 anos trabalhando e agora estamos aqui de novo. Muito bem. Viva o Brasil, importante estar vivo e viva a vida. Vlamir Brandalize, até amanhã. Até amanhã, João Batista. Um abraço a todos. Daqui a pouquinho nós vamos ter uma outra parcial na nossa enquete. A manchete do Estadão resume bem o que está acontecendo. Fux diz que a STF tem incompetência absoluta para julgar trama golpista e vota por nulidade do caso. Então, entre no nosso YouTube, daqui a pouquinho uma parcial, vote lá, dê a sua opinião. Agora sim, eu vou para o Ronaldo Coutinho. Nós atrasamos um pouquinho, agora ele vai dizer como é que vai ficar o tempo nos próximos dias. E na sequência, o professor Luiz Carlos Molion falando que não temos laninha. Opinião do Molion, experiente, né? Uma pessoa que é muito bem ouvida no meio do agro brasileiro. Então agora, Ronaldo Coutinho e o tempo. Boa tarde. Nós temos aqui, antes de vir para cá, vamos ver quais foram as temperaturas hoje. Deu geada hoje. Não só aqui, como também na Serra da Mantiqueira. Passa 4 em Minas, com 1,5 negativo. São Joaquim, Santa Catarina, 1,2 negativo. Delfim Moreira, Mantiqueira, Minas Gerais, 9,1 negativo. Palmas, Paraná, 7,1 negativo. Bom Jardim, Santa Catarina, 2,1. Aqui também, Guarapuava, em Paraná, 3,1 geada. Água Doce, em Santa Catarina, 4,1. Joinville, não é a parte baixa, é a parte alta de Joinville, 4,1. Soledade, no Rio Grande, 6,1. Vacaria, 7,1. E assim vai indo, temperaturas baixas aqui pelo sul do Brasil e sudeste. E estamos aqui, vamos ter condições de, nos próximos 5 dias, de hoje até o dia 14, ele coloca algum traço de chuva aqui no sul, provavelmente aqui no Paraná deve ser nessa quinta ou sexta, mas lá está com uma cara que vai acabar passando em branco. Talvez só variação de nuvens mesmo, entre nublado e ensolarado, pouquíssima chance de chuva. Principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, acredito que vai passar sem chuva, mas é na segunda-feira. No litoral aqui, alguma circulação marítima com a da massa fria jogando umidade para cá. Aqui nessa região do Mato Grosso é mais hoje, se tiver, e aqui no Mato Grosso do Sul na sexta-feira e talvez pouquinha coisa no sábado. E grande parte aqui, tempo seco. Aqui na região amazônica, mais no Amazonas, Acre, Roraima, um pouquinho no Rondônia, um pouquinho no Pará. No Nordeste, mais no litoral, grande parte do interior seco. Em Catolé, deu 9,5 graus hoje, na Bahia. Mantém a tendência dos próximos 15 dias, até o dia 24, uma boa chuva aqui no Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, partes do Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins. Começa a ter a virada de chave que a gente vem falando do dia 15, 16 para frente, começa a ganhar umidade e a umidade vai se espalhando pelo Brasil. No sul do Brasil também chove bem nesses 15 dias, principalmente do dia 19, 20 para frente. Melhora a chuva em São Paulo, melhora a chuva aqui no Cerrado Mineiro, na área do café, sul de Minas, Café Paulista, Goiás, Rio, Espírito Santo continua. E no Nordeste a chuva começa a aparecer aqui, no oeste da Bahia, sudoeste, continua no centro-leste, Cealba, Pernambuco, Paraíba,
chuvinha aqui. Nessa área aqui, pouca chuva. Vai continuar também com temperaturas baixas, né? Nós vamos ter aqui, ó, no sul do Brasil, fica com frio ainda nessa semana até o dia 14, sudeste também, claro, frio de manhã com geada e à tarde quente. Geada onde? Nas áreas altas. Sul de Palmas, região daqui do Paraná, que deu hoje, aqui na Serra Catarinense, topo do Rio Grande. Aqui na fruticultura, o alerta principal é no amanhecer de sexta e sábado, que pode ter temperaturas novamente abaixo de zero com mais intensidade. Então tem que ficar bem atento o pessoal da fruticultura. Então no sul continua frio de manhã, esquenta à tarde. Aqui calor. Nessa região aqui do país, ó, entre Mato Grosso, Goiás e Tocantins, nessa área aqui, pegando aqui outro mapa, nessa região aqui, ó, pode chegar a 38, 42 entre o fim dessa semana e o fim de semana. Depois vai cair a temperatura porque vai entrar mais a chuva e começa a diminuir. Pode ser que entre outro ar frio aqui no sul no final da outra semana. Na anomalia de chuva, nós temos o quê? Positivo aqui nessa parte do país, entre o centro-oeste e o norte, normal e um pouco abaixo da média. Porém, se a gente pegar a anomalia do dia 16, dia 18 ou dia 24, toda essa região aqui fica acima da média. Então, continua indicando o quê? Que nós vamos ter a virada de chave com a volta da chuva aqui para o sul do Brasil, para o centro-oeste, sudeste, partes do nordeste e norte, a partir do dia 15 de setembro em diante. No sul também a chuva aumenta na semana que vem. E o frio longe de acabar, né? Vamos ter ainda geada nessa quinta, sexta, sábado e domingo. Maior perigo para a fruticultura aqui na Serra Catarinense vai ser ali no decorrer da sexta e sábado, onde alguns pomares podem ficar abaixo de 2 ou 3 negativos. Então vamos ter aí friozinho ainda pela frente. E final da próxima semana também. Da Climatea, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Em resumo, vocês ouviram, né? Chuvas vão entrar aqui pelo sudeste, vão se espalhar a partir do dia 17, dia 19 e vão ganhando força. Não é generalizada, mas todos irão recebendo umidade, graças a Deus. Então o plantio pode ser lançado a semente ao solo lá pelo dia 17 para frente, é uma garantia. Mas a conclusão mesmo é que o tempo este ano está encaixado, está dentro do calendário e, mais importante, segundo o experiente climatologista Luiz Carlos Molhon, nós não estamos em Laninha. Foi apenas um indício, só uma ponta da análise feita pelo Departamento de Meteorologia dos Estados Unidos. Então, o Molhon vai explicar agora para vocês por que nós estamos na neutralidade e ele mostra isso em gráfico. Veja o trecho que o Luiz Carlos Molhon nos mandou aqui para o Tempo e Dinheiro, no ar. Agora prestem atenção, isso foi no dia 14 de agosto, 7 dias depois, o IRI, o Instituto Internacional de Pesquisa do Clima e Sociedade, que é um organismo que está localizado na Universidade de Colômbia, mas tem dinheiro do governo americano sustentando, fez a previsão que eu mostro para vocês agora. A partir de setembro, aqui é uma média móvel, faz 3 previsões, agosto, setembro, outubro, faz a média e coloca em setembro. 68% de probabilidade, seguindo o próximo mês, outubro, 57, 49, 50, 52, 58, 66, 73 em abril e 71 em maio. Notem que o El Niño ou Laninha subiu também um pouquinho e a chance de El Niño é muito baixa. Uma semana depois, o IRI lança essa previsão, obviamente contradizendo o que o CPC estava dizendo. Qual a diferença que existe entre essa previsão e a do CPC? A do CPC é uma previsão feita com um único modelo que eles têm, que é o CFS2, enquanto essa previsão aqui do IRI foi feita com 17 modelos dinâmicos e 9 modelos estatísticos, então totalizando 26 modelos. Todos os modelos são ruins, nenhum deles consegue captar nada. Não quer dizer que a média de todos os modelos, comparada com o CFS2 do CPC, seja melhor. Por quê? Porque modelos não são confiáveis. Existem vários problemas com modelos, em particular os ciclos hidrológicos. O modelo não produz
uma previsão de chuva que seja confiável, porque chuva é um processo físico na atmosfera de escala muito pequena, enquanto que a grade do modelo, ela, nos melhores modelos, ela tem 110 km de distância entre um ponto e o outro, e muitas precipitações que nós temos, principalmente na região tropical, são precipitações, né, de pequena dimensão espacial. Luiz Carlos Molion deixou muito claro aí no texto que nós estamos colocando na tela que Pacífico neutro não interfere na distribuição de chuvas. Portanto, né, com esse Pacífico neutro, na neutralidade, isso é muito bom para a safra brasileira, que, como eu insisto em dizer, está encaixada. A íntegra da fala do professor Molion está no nosso site Tempo e Dinheiro Oficial e também no nosso YouTube. Entrem lá, seja o produtor rural muito bem informado, ouça o que o Molion nos fala e a gente vai acompanhando. Entrem, continuem conosco lá no clube, que nós temos um grupo só de clima para vocês, lá dentro do Clube do Tempo e Dinheiro, com atualizações constantes, diversas informações, mas eu insisto, seja o produtor rural muito bem informado, entrando aí, mandando um zap nesse telefone que está na tela, 199-9813-2915. Repetindo, 199-9813-2915. Já o professor Paulo Moura para analisar o voto do ministro Luiz Fux, que está mudando todo o cenário do Brasil, mas antes, uma prévia da nossa enquete. Vamos colocar na tela, estamos perguntando com o voto de Fux, o que pode acontecer agora. 606 pessoas já votaram. O item 1, o processo poderá ser anulado, está tendo até o momento 26% das opiniões. A segunda questão, Bolsonaro será condenado para 18%. 41% considera que o Brasil volta a ter esperança, mas tudo poderá continuar igual para 15%. Bem dividida, porque foi uma enquete também muito bem dividida, os votos até o instante aqui no nosso Tempo e Dinheiro. Você que está em outra plataforma, insisto, entre no YouTube, no celular é mais fácil, vote e retorne para a sua plataforma de preferência, mas dê a sua opinião, né? Manifeste-se e seja um cidadão que tenha opinião. Aliás, que é praticamente a totalidade dos nossos telespectadores. Muito bem, estamos no intervalo do voto do Luiz Fux. A gente não tem dimensão de quanto tempo irá demorar, mas foi um voto, uma verdadeira aula, esclareceu e colocou a gente numa situação de perspectiva, como está a nossa enquete, mostrando que nós temos uma esperança de dias melhores. Vamos saber da opinião do nosso analista, do cientista político Paulo Moura, do Dextra, que está conosco. Paulo, muito boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Eu abri o programa dizendo que há juízes em Brasília. Estou, assim, realmente muito feliz com o voto do Luiz Fux, mas precisamos saber da sua opinião. Qual é a sua análise, Paulo? Bom, João, primeiro deixar bem claro que eu não sou advogado, né? Eu sou analista político, sou cientista político, então corro risco de imprecisões se eu for opinar sobre questões jurídicas, né? O que eu vou falar aqui sobre questões jurídicas é o que eu tentei aferir junto a advogados e lendo o que está nas páginas da imprensa. Há uma dimensão jurídica e uma dimensão política muito importante por detrás desse voto do Fux. Do ponto de vista jurídico, segundo alguns advogados, abre-se a possibilidade para embargos de declaração e embargos infringentes, que permitirão questionar a dosimetria das penas. E há uma divergência, uma suposta divergência entre advogados quanto a saber se o voto do Fux exclusivamente é suficiente para abrir os embargos ou se é necessário o voto divergente de mais algum ministro. De qualquer maneira, há advogados que afirmam que, segundo a lógica do Código Penal, o voto divergente de um juiz já é suficiente para os embargos, lembrando que Flávio Dino sinalizou ontem que pode divergir na dosimetria das penas, falou claramente em dar tratamento diferenciado para alguns dos envolvidos, notadamente no caso do Ramagem e no caso do general Paulo Sérgio, que ele acha que
houve envolvimentos de menor dimensão, digamos, do que dos outros acusados, né? Ainda falta, como tu disseste, o Fux se pronunciar sobre as questões envolvendo o golpe de Estado, né? Uma divergência jurídica quanto a saber se são o mesmo crime ou se são crimes diferentes, né? As duas questões que envolvem o golpe de Estado, mas por coerência com toda a linha discursiva dele até agora, acredito que ele também deve inocentar. O reparo que tem no voto dele é que ele, lá na abertura, aceitou a delação premiada do Mauro Cid, não alegou nulidade da delação, o que mantém em aberto, do ponto de vista do resultado geral do julgamento, a questão da condenação por golpe de Estado pelos demais magistrados, né? Outra questão que já está nas páginas da imprensa, que é importante chamar a atenção aqui, além da questão dos embargos, né, que deve levar o julgamento a se estender possivelmente até dezembro, com o julgamento desses embargos, é a questão da possibilidade de recurso a cortes internacionais. Essa divergência do Fux cria este pretexto para que os advogados levem o caso às cortes internacionais. Os advogados já andaram sinalizando para a imprensa que esse caminho será adotado. Do ponto de vista político, é inevitável constatar, e está causando furor nas hostes da oposição, nas redes sociais, estão lotadas de recortes das falas do Fux, né? As pessoas estão com alguma esperança ali, embora não haja nenhuma sinalização de que o presidente não venha a ser condenado, mas um aspecto que é impossível deixar de relatar é a reação do governo norte-americano, né? É curioso observar que no julgamento dos envolvidos no 8 de janeiro, o Fux votou pela condenação de muita gente, inclusive em contradição com posições que ele revelou no voto agora, e o que possivelmente vai levá-lo a rever as posições sobre as condenações do 8 de janeiro em oportunidades de recurso futuras, né? Mas, fundamentalmente, os argumentos do Fux corroboram a aplicação da lei Magnitsky pelo governo americano. O Fux falou claramente em violação de direitos humanos, violação do devido processo legal, uma série de falas dele que coincide com as acusações que a oposição faz a Alexandre de Moraes e ao STF, e coincide com as posições do governo norte-americano ao adotar o cancelamento dos vistos e ao adotar a aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Então, eu abriria com estas duas dimensões jurídicas e políticas de desdobramentos do julgamento, que agora fica mais emocionante, embora o desfecho pela condenação do presidente e dos demais envolvidos seja previsível, dado que a maioria da turma deve votar pela condenação. Pode acontecer, eu acompanhando a imprensa aqui, de que esse processo termine indo parar no plenário em função dos recursos, né? O que deve ampliar o número de magistrados alinhados com o Fux. No caso, notadamente, o Nunes Marques e o André Mendonça, indicados pelo presidente Bolsonaro, no caso, indo a plenário, devem ampliar essa dissidência que apareceu na primeira turma. Essa é a dúvida que eu quero confirmar contigo. Abrindo essa divergência feita pelo Fux, o processo vai a plenário, vai ao pleno com 11 votos? Como eu disse, João, eu não sou advogado, mas eu ouvi comentários de advogados nos grupos que sim, que você recorre ao plenário, né? Já que recorrer à mesma turma que já revelou as suas posições não faria sentido. O plenário seria, portanto, a instância dos recursos, né? E aí teremos aí uma esticada do julgamento até dezembro e a possibilidade de amplificação e de ampliação dessa divergência do Fux para mais magistrados. Sem contar a possibilidade de divergência, mesmo dentro da primeira turma, na questão da dosimetria das penas, como eu me referia, o caso de Flávio Dino, que já sinalizou.
É curioso observar como vão votar aqueles que votam agora, depois do Fux, né? Pois é. Vai ficar uma coisa meio constrangedora para eles. Muito bem, mas aqui, olha, eu quero a sua opinião, sua análise, porque, na minha opinião, né, na minha posição, o Fux deu uma aula, né, de direito, dizendo, principalmente ao Alexandre de Moraes, parece que ele se dirigiu o tempo todo ao Alexandre, dizendo que o juiz tem que ter isenção, se manter distância do caso, né? Analisar como deve ser um juiz isento. Ouça esse trecho, veja esse trecho que o Fux fala sobre o distanciamento que o juiz deve ter. O juiz, por sua vez, deve acompanhar a ação penal com distanciamento, não apenas por não dispor de competência investigativa ou acusatória, como também por seu necessário dever de imparcialidade. A despeito dessa limitação, o juiz exerce 2 papéis essenciais à jurisdição criminal. Primeiro, funciona como um controlador da regularidade da ação penal, contribuindo para que ela se desenrole nos limites dos direitos e garantias constitucionais e legais. Segundo, é o juiz quem tem a palavra final sobre a justa correspondência entre fatos e provas. Ele é quem firma o juízo definitivo de certeza, distinguindo entre as hipóteses acusatórias e aquelas que se encontram amparadas por evidências concretas. Bom, a questão da imparcialidade é uma coisa muito clara para todos nós, né? Que muitas vezes aqui a gente falou contigo sobre isso, Paulo, mas o Fux deixou bem claro, né, que o juiz tem que ficar distante do processo. Ele é o único juiz de carreira na corte. O Dino tem passagem como juiz, né, pela justiça brasileira antes de se tornar político. Então, no momento em que ele se tornou político e foi ministro do Lula, a posição dele fica completamente comprometida, né? Outro magistrado cuja posição agora entra em foco é o de Zanin, porque é preciso observar que o Fux, ao longo de toda a argumentação que ele desenvolveu até agora, citou vários precedentes, várias jurisprudências do julgamento do Mensalão e da Lava Jato. Então, como o Zanin foi advogado de Lula e, consequentemente, como advogado, foi arguidor na defesa de Lula de argumentos, né, que o Fux agora recorreu para amparar suas decisões, e ele é um advogado garantista, abre-se também uma curiosidade sobre eventuais divergências do Zanin em relação a Moraes e ao Flávio Dino. Acho que a Carmen Lúcia deve votar alinhada com Moraes, pelos antecedentes todos que ela já demonstrou, mas há uma expectativa muito grande em relação ao voto do Zanin. Mas, de fato, né, à exceção do Fux, que é juiz de carreira, todos os outros não têm essa formação que garante, né, a equidistância do magistrado em relação aos réus, à causa e as posições que ele deve defender, levando em consideração acusação e defesa. Pois é, mas ele deixou muito claro também uma das falhas no processo, dizendo que esse julgamento não deveria estar acontecendo no STF, porque todos já não têm mais, todos os réus não têm foro privilegiado, devia estar em primeira instância. Ouça aí o trecho onde o Fux diz aqui da incompetência desse julgamento no STF. Ouça aí. Os réus não têm prerrogativa de foro ratione persone, porque não exercem função prevista da Constituição Federal. Se estão sendo processados como ainda ocupantes de cargos com prerrogativa, a competência do Supremo Tribunal, é do plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de processos conexos terem sido julgados no plenário impõe o deslocamento deste feito para o órgão maior da Corte. E as premissas envolvem casos de incompetência absoluta. Mesmo o caso do plenário, incompetência absoluta, indispensável razão pelas duas uma. Ou o processo deve ir para o plenário ou tem de descer para a primeira instância.
Grande aula. Professor Paulo, qual é a consequência que você prevê? Você já falou, mas eu gostaria de uma síntese daqui para frente em termos políticos e de futuro para o país. Olha, dá para se tomar uma medida, né, das consequências pela repercussão política que o caso já está tendo na oposição, principalmente, né, que se recebe uma injeção de ânimo, embora limitada pelas circunstâncias do fato de que possivelmente o STF vai confirmar a condenação, mas é preciso observar principalmente a reação do governo dos Estados Unidos. Tem analistas políticos da imprensa aí já prevendo uma nova safra de sanções no governo americano imediatamente após o encerramento dessa fase, né, que termina quando todos os magistrados da primeira turma se manifestarem, o que está previsto para acontecer até sexta-feira. Então, é possível, né, que a gente tenha desdobramentos muito mais importantes do ponto de vista internacional, e eu acredito, sinceramente, João, que é muito provável que essa questão da cassação dos vistos e da possibilidade de aplicação da lei Magnitsky aos juízes que eventualmente condenarem o Bolsonaro tenha tido um peso preponderante nessa guinada, é preciso que se use o termo, nessa guinada do Fux em relação aos posicionamentos que ele teve na condenação dos presos do 8 de janeiro e nas posições que ele está defendendo agora na condenação dos réus da primeira turma e do presidente Bolsonaro. Muito bem. Muito importante o que pode acontecer, por isso também é muito importante a gente recomendar ao senhor que acompanhe o professor Paulo Moura no seu canal de YouTube, o Dextra, para você ser o produtor muito bem informado, porque todas as notícias o professor Paulo coloca no seu canal e comenta. A mesma coisa ele faz conosco aqui no Tempo e Dinheiro, porque ele é o editor do nosso grupo de política aqui do Tempo e Dinheiro. Então, seja o produtor rural muito bem informado e apoie o professor Paulo no seu canal, o Dextra. Professor Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela colaboração e participação. Obrigado por mais essa oportunidade. Um abraço a você e aos espectadores do Tempo e Dinheiro. E eu vou ficar lá olhando o Dextra, esperando o Paulo mandar informações para a gente aqui no clube. Muito bem, olha, daqui a pouco Vitor Caso conosco, o analista do sistema compre e venda na hora certa, porque os números mudaram, as perspectivas mudaram tanto com relação às cotações de Chicago quanto aos preços aqui no Brasil, posição do dólar. O que é que o Vitor Caso tem para nos dizer, para você se tranquilizar ou não, né? Acompanhar o mercado, vender agora, comprar agora ou não. Daqui a pouco o Vitor Caso. Antes eu vou voltar para o Sérgio Braga para saber dos preços dos hortifrutis nesta quarta-feira importante, Sérgio Braga. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Com a apuração do CP, apoio da LS Tractor, começamos sempre pelo preço do leite pago ao produtor. Captado no mês de julho, na média do estado do Paraná, ficou em R$ 2,71 mais 46. Ovo branco em Bastos, aqui no interior de São Paulo, caixa de 30 dúzias, FOB, a R$ 148,32. Tem a batata padrão Ágata, especial beneficiador de Brasília e região, saco de 25 quilos a R$ 39,00. Cebola amarela híbrida tipo 2, ao beneficiador de Irecê e região, R$ 19,25 a saca de 20 quilos. E a laranja pera no mercado Árvore, aqui em Bebedouro, interior de São Paulo, a caixa de 40 quilos e 800 a R$ 58,47. Mais uma vez, lembrando que a apuração é do CPEA e o apoio da LS Tractor, João. Bem, vamos ver os preços. Vamos ver o principal preço da economia, que é o dólar. Como é que está repercutindo o dólar? A esperança do Brasil faz o dólar cair. Comprovação na tela, 5,40, assim, recuando 0,67%, 5,40. E daí, como é que você fica que está acompanhando o Tempo e Dinheiro, está acompanhando a entrada das chuvas, está acompanhando as cotações da soja de Chicago que não se movimentam? O que fazer? É hora de comprar? É hora de vender? É hora de plantar? Vamos ao Vitor Caso, o especialista do Tempo e Dinheiro, aqui no momento certo, no programa, momento certo da comercialização. Vitor Caso, no ar.
Boa tarde. Cadê o áudio? Cadê o áudio do Vitor? Um minutinho só. Vitor, áudio. Aperta aí. Aí, abre o... boa tarde Isso. a todos. Me ouvem bem agora aí? Agora sim. Vitor, tudo bem, Vitor? Boa tarde. Tudo jóia, João. Boa tarde a todos. Um prazer estar participando do programa aí. E hoje, né, o Mercadão meio de lado, né, João? Mas um momento importante. Importante saber de você, com a sua experiência. O que o produtor deve entender desse momento, Vitor? O que ele pode fazer? A gente tem que lembrar que essa semana, na sexta-feira, tem um relatório de oferta e demanda do USDA. E a gente vê que o mercado está em cima desse dado, né, em cima dessa expectativa, e não toma um direcional antes disso. Então, de maneira geral, eu diria que esse é o momento de plantar, né, João? Momento de plantar, claro. Mas para quem já comprou e quem não comprou? Vai pegar Quem não preço comprou, alto? a gente tem os fosfatados recuperando um pouco, caindo um pouco aí nas últimas semanas. Em especial, o destaque seria super simples ou misturas à base de super simples, né? O Loreto também deu uma esfriada, a gente vê o mercado caindo um pouco, e o sulfato olhando safrinha 26 aí também entra no radar. Sulfato caindo bastante, e o tender, né? Trazendo esse comentário também, a Índia lançou um tender há algumas semanas, queria comprar 2 milhões de toneladas, recebeu 5 milhões de oferta, um pouco mais que isso, e fica esse sentimento do mercado que está sobrando ureia, mas tem que ver quanto é que eles vão comprar, se eles efetivamente vão comprar os 2,5 ou não, ou 2, e daí sim a gente pensar um pouco mais em nitrogenados nas próximas semanas, talvez na próxima fique até melhor ainda essa questão da ureia também, mas sulfato em patamares bem interessantes, viu, João? Tá. Na opinião do Vitor Caso, soja, é bom travar ou esperar para ver o que acontece? Eu já recebi essa pergunta hoje de manhã também, João. Numa das aulas que nós estávamos fazendo aqui, um dos produtores estava com 10% vendido só ainda. Olhando para a safra 26, a gente pensa que tem bastante oferta ou deve vir aí uma safra cheia. E isso pressiona preço. Então, a gente, olhando os custos do jeito que está esse ano, o juro e tudo mais, a gente pensa em estar nesse momento aí com uns 30%, talvez 40% já comercializado, e o restante buscar estar fazendo novas vendas ou seguro de baixa. Hoje, o preço, se olhar para ele, ele não está atrativo, assim, não está melhor do que as últimas semanas, ele está de lado, talvez um pouco pior, pelo menos é isso que a gente tem recebido dos clientes aqui, e faltam, de fato, o Chicago dar uma estilingada ou o próprio câmbio para isso ficar interessante, pensando em patamares de preço. Mas a pergunta que a gente tem que pensar é assim, esse preço me dá qual relação de troca no meu custo hoje, né? Acho que essa é a primeira para quem está pouco comercializado ainda. Tá. Então, vou estender para o milho. Vamos nos preparar para a safra de milho. Ela promete trazer rentabilidade. Como é que você vê? O milho tem entregado, né, nessa última safra, pelo menos, uma rentabilidade até melhor do que a soja. Parte por preço e parte pela produtividade, que foi boa de maneira geral aí, pelo menos os produtores que a gente tem acompanhado. Então, o milho trazendo mais rentabilidade, mais ainda, né, o milho no mercado físico, aí ele parece que achou o fundo do poço e está começando a subir de novo. Então, isso começa a melhorar as relações de troca para 26 e começa a abrir oportunidades aí para vendas no disponível também. Mas sempre, principalmente falando de Mato Grosso, a gente tem que pensar na logística, né, João? Porque agora em setembro o pessoal já está geralmente comprando para frente, para outubro, para novembro. Então, a gente não pode só olhar preço e esquecer de logística também para se tomar a decisão. Pois é, todas essas dúvidas você pode tirar com o próprio Vitor. O Vitor Caso, do Sistema Venda na Hora Certa, vai estar programando uma aula especial do seu sistema para você participar e perguntar. É isso mesmo, Vitor? Quando é? Como é que faz para participar? Exatamente. Nós vamos fazer nos dias 4 e 5 de outubro, vai ser um final de semana, 2 dias de implementação prática, ou seja, mão na massa mesmo, construindo planejamento de comercialização para a safra 25, 26, olhando se esse preço dá margem, dá relação de troca, o que é uma relação de troca boa, o que é uma margem boa, como usar o mercado futuro também ao nosso favor aí para fazer proteções, para fazer travas, e isso tudo nós vamos estar fazendo ao vivo junto, então não é só aula, 2 dias de aula, é 2 dias de fazer as coisas mesmo. Então a gente vai mandar as atividades, faz junto, depois corrige, vê se está certo, o que pode ser melhor, o que não pode, e com produtores aí de norte a sul do Brasil. A gente acredita que vai ter pelo menos 500 produtores inscritos. E para participar desses 2 dias de aulas, que tem o apoio aí do Tempo e Dinheiro, o João Batista vai estar lá no painel também
o apoio do Notícias Agrícolas e outras entidades, a gente convida vocês para estar comprando o ingresso por valor promocional. Por que nós estamos vendendo ingresso? Para tirar os curiosos, João, que é menos que meio saco de milho, é baratinho o ingresso, mas realmente para a gente ter lá produtor rural que está engajado e quem quer fazer certo aí para a safra 25-26. Pois é, então é dia 3 e 4, é isso a aula? 4 e 5 de 4 e outubro. E o 5. link para se inscrever está aqui embaixo no próprio Na descrição. vídeo aqui a gente Isso, tem estou também. recebendo a informação do link na descrição abaixo. Então tá aí. Certo? Exatamente, pode fazer a inscrição por lá. E nós vamos fazer novas chamadas com telefones para que você participe, portanto, dessa aula do Sistema da Hora Certa, dia 4 e 5 de outubro. É só entrar na inscrição, e onde está apertar aí o botãozinho, e você participa dessa aula magna com o Vitor Caso para você tirar dúvidas. Nada como perguntar. Menos de meia saca de milho? É isso? Oi? Custa menos que meia saca de milho? Menos que meio saco de milho. Isso aí, quando você vai descarregar lá no caminhão e dá uma erradinha, caiu fora, é o valor do ingresso. Muito bem. Então, é simbólico o valor, realmente, para não ter, acabou curioso lá. Só quem realmente tem interesse. Só quem é do mercado. Como é a nossa meta aqui do Tempo e Dinheiro. Vitor Caso, obrigado, parabéns pelo seu esforço e vamos em frente. Obrigado, João. Até mais. Um abraço, uma boa tarde a todos aí. Tá, vamos daqui a pouco passar uma parcial da nossa enquete. Temos já a parcial? Vamos fazer uma parcial, porque depois temos as notícias do café, tem as notícias do boi gordo, estamos atrasados, mas o dia é excepcional também. 700 votos até o momento, votem aí, hein? Estamos perguntando, com o voto de Fux, o que pode acontecer agora? 1, o processo poderá ser anulado. 2, Bolsonaro será condenado mesmo assim. 3, Brasil volta a ter esperança. Tudo continuará igual. 700 votos, sendo que a primeira alternativa, o processo poderá ser anulado, tem 26% das preferências. 18% para Bolsonaro será condenado mesmo assim. Brasil volta a ter esperança, 42%, portanto a maioria. E tudo continuará igual para 14%, os votos estão bem divididos. Participe, a nossa sugestão, como sempre, é você que está nas outras plataformas, entrar no YouTube, né? Pelo celular é bem rápido, vote, depois retorne. Feito isso, vamos saber das notícias do café. Sérgio Braga é com você. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Vamos direto ao fechamento da Bolsa de Londres para o café hoje, com a cotação a 4.494, mais uma alta de 2,96% hoje para o café em Londres. Repetindo, 4.494 dólares por tonelada. Em Nova York, as negociações seguem ainda nesse momento, negociações com café para o vencimento mais curto, dezembro, alta de 1,20% a 386,38. Demais posições, vamos observar também na tela, 397,70, vale o setembro, alta de 1,20% em Nova York. Dezembro, 387,35. Março, 373,85. Maio, 362,25. E a P3, vamos lá, sacas em dólares. Café para o vencimento de dezembro, alta de 1,34% a 471 dólares e 50, e o março a 468 dólares a saca, alta de 0,92%. Bruno Labs conosco, comenta o mercado do café. Boa tarde, Bruno. Olá, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? 10 de setembro e mercado de café no ou vai ou racha. Por que eu estou falando isso, pessoal? Este momento que se encontra o mercado de café nas bolsas é muito disso. Vou explicar. Tivemos ontem, durante o pregão, um falso rompimento do Arábica na resistência dos 385. Por que eu digo que é falso? No mesmo pregão, ele acabou fechando abaixo disso e em queda. Ele buscou até os 393, recuou e fechou abaixo dos 385. Temos agora dois cenários para o mercado de Arábica. Ou rompe direto os 385 e vai buscar os 400, ou segura nessa faixa e vai testar o suporte dos 365 novamente. É o cenário atual. O Conilon, sim,
encostou ali nos 4.500 por dólar a tonelada, lá na Bolsa de Londres, mas também fechou em queda e o cenário para ele é igual ao do Arábica. Se não romper os 4,5, testará os 4.300 outra vez. Esta faixa dos 385 para a Arábica, pessoal, tem sido bastante defendida. E nestes casos, se romper, ela tende a gerar um cenário de alta muito forte, certo? Os fundamentos para o mercado de café, eles seguem muito favorável ainda para um mercado de alta. Importante dizer isso. Mas nada é 100% certeza quando se trata dos fundos que dominam o mercado de café. Quando eu digo fundos, são os fundos especulativos. Portanto, fique atento. Gostou do conteúdo? Me siga aqui nas redes sociais. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Bruno, e daqui a pouquinho vai estar disponível a entrevista que nós fizemos com o produtor, cafeicultor de 2 córregos aqui no interior de São Paulo, o Wagner Donizete Dinato, falando sobre o clima que realmente provocou uma quebra de safra na safra anterior e não tem sido nada favorável também nessa safra. Daqui a pouquinho, nessa entrevista, esse bate-papo com o produtor Wagner Donizete Dinato, de 2 córregos, falando sobre os problemas relacionados à produção de café nessa safra, João. Ele fala também sobre a questão de dívidas, né? O banco só aumenta a dívida, eles tentam empurrar os tais dos penduricalhos na proposta do produtor, e o produtor cada vez mais afundando, um protesto que você deve acompanhar, como disse o Sérgio Braga, no nosso YouTube, no nosso site, estamos subindo já essa entrevista para você que é amigo do Tempo e Dinheiro. Muito bem, deixa eu ver a enquete, como é que está? Uma passada na enquete. Temos ainda as cotações do boi gordo, do mercado de boi gordo, mas aproveite, 715 votos. O Brasil voltará a ter esperança como alternativa mais bem votada, 42%, 26%, o processo poderá ser anulado. Enfim, a somatória dos otimistas aí está dando mais de quase 70%, como sempre. Bolsonaro será condenado para 18% e 14%, tudo continuará igual, né? Tem os pessimistas aí, mas continue votando, coloque a sua opinião e seja um cidadão participante das nossas vidas, porque hoje, na minha concepção, as coisas poderão dar um outro rumo para o nosso país. Vamos agora ver como é que está o mercado do boi gordo. De volta com o Sérgio Braga, no ar. O mercado físico hoje, segundo a Scott Consultoria, apresentou 4 quedas, uma alta entre 32 classes pesquisadas, mas antes as cotações lá na B3, o mercado que vinha apresentando variação positiva em todas as posições, seguiu também com um vencimento mais curto, 307,30 para setembro, arroba lá na B3, 313,85 para outubro, arroba para novembro, 322,95, dezembro, 327,45. Alta em todas as posições hoje na B3. Mercado físico, São Paulo, Barretos, Araçatuba, 307,50. No Rio Grande do Sul, a oeste, 10,15 o quilo a prazo. Em Pelotas, 10,20. No sul da Bahia, 280,50. Na próxima tela, mais 4 praças. Oeste da Bahia, 285,50. Maranhão, oeste, 283,50. Alagoas, 285,50. Sudeste do MT, 297,50. Tiago Bernardino, direto do CPE, comenta o mercado do boi gordo. Olá, Tiago. Amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje a gente está aqui em Goiânia, diretamente do Feedlot Summit, um evento da Coan Consultoria, onde vai reunir muitas lideranças do setor de pecuário, desde a indústria de insumos, indústrias processadoras, muitos consultores e também pecuaristas. Então, um bom momento para discutir esse cenário do boi, que realmente no dia de ontem, na terça-feira, deu de certa maneira uma pressionada aí, uma desvalorizada. O indicador fechou no patamar dos seus 311,70, CPEA Exalc, né, com o mercado futuro derretendo para patamares de 307 e 306.
O mercado futuro ele já reage hoje, né, chegando próximo dos 308, 307, mas ainda distante do fechamento da semana passada e começo dessa ao redor dos 311. Muito impactado, sim, pelo maior volume de contratos, né, junto com confinadores e própria indústria como garantia de escala. Então a gente vem sentindo essa pressão maior. Vale destacar que no mês de maio a gente confinou mais de 33% a mais do que foi maio do ano passado. Então isso reflete sim nesse gado que está saindo no final de agosto e setembro. E mesmo com as exportações em alta e um consumo doméstico de primeira quinzena teoricamente mais ativo, as cotações realmente não ganharam força e tiveram suas escalas da indústria alongadas. A expectativa sim reside obviamente nas exportações, tentar o mercado doméstico dar uma recuperada, mas o mercado em setembro vem sinalizando um ajuste maior. A carne recuou um pouco no dia de ontem, mas negócios no patamar de R$ 325 a arroba de carcaça. A gente, o CPE aqui, constatou um mercado muito mais próximo de 310 e 315, negócios a 320 e 325, mas realmente com volumes e padrões diferentes. E negócios já sendo registrados a 305 a 310. Então é um mercado buscando esse patamar aí ao redor dos seus 310, 315 reais. Amanhã a gente volta com mais informações. Forte abraço, bom trabalho a todos. Mas é um show essas informações do Thiago, né? Por isso que a gente está recortando, colocando nos nossos canais, são 7 plataformas que nos exibem aqui, para você ouvir de novamente, reproduzir, passar para quem precisa saber, um show. Bom, eu vou já convidando a todos, vou avisar o Davi da Luz, né, para fechar a nossa enquete, né? Então nós vamos já proceder ao encerramento. O encerramento é feito pelo próprio YouTube. Enquanto isso, deixa eu passar aqui mais uma fala, um trecho da aula dada pelo Luiz Fux hoje lá no STF, né, mirando o Alexandre de Moraes, dizendo que o juiz tem que ser cada vez mais isento e o acusado, a defesa, precisa conhecer plenamente as provas. Ouça o que o Luiz Fux disse. Eu confesso que tive dificuldade para elaborar um voto imenso. Eu acolho a preliminar de violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e reconheço a ocorrência de cerceamento e, por consequência, eu declaro a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Estava escrito aqui no lettering que houve, né? O julgamento teve 161 dias para correr as provas. Você fala, puxa vida, 161 dias, mas é o julgamento mais importante da história com o tempo mais curto, acentuou o Luiz Fux. Porque, segundo ele relatou isso, as provas se compõem de 70 terabytes de informações, de páginas e folhas. Isso dá o quê? Bilhões de informações, de provas, incluindo trechos tirados do WhatsApp. Imagine, 7 acusados, 70 megabytes. Eu não sei o que é isso, Sérgio. Pelo que estavam falando, dá mais de milhões, bilhões, algo incalculável. E não só isso, essas provas que foram apresentadas foram jogadas, simplesmente não estavam organizadas para que tivesse acesso a essas mesmas informações e tivesse uma dinâmica daquilo que foi ou está sendo acusado o próprio presidente, assim como outros 7 réus. Só para poder finalizar, João, né, nesse momento a sessão foi suspensa, intervalo para o almoço e, mais uma vez, o Fux defendendo a anulação também do processo, porque ele entende que Bolsonaro não tem direito ao foro privilegiado, esse direito de ser julgado diretamente pelo STF devido ao cargo que ocupava, mas não ocupa mais, né? Portanto, segundo o ministro, esse caso deveria ser analisado na primeira instância da Justiça Comum, não para esse tribunal que está sendo... foi instalado para o julgamento de Bolsonaro, assim como outros 7 réus. Mas, no entanto, é bom a gente deixar considerado que o Luiz Fux está pedindo anulação do processo, mas é um voto dele. A gente não sabe se claro que os demais certamente não vão acompanhar. O fato é que isso poderá abrir divergências e, mais uma vez, o processo não só
A condenação que estava sendo prevista até essa manhã poderá ser adiada, como disse Paulo Moura, até o final de dezembro, no mínimo, como abrirá novas divergências, novos fatos serão esclarecidos. Portanto, um momento, repito a vocês, um momento histórico das nossas vidas, abrindo aquilo que a gente sempre acreditou, né? Abrindo espaço para a justiça e a liberdade da informação, liberdade de comunicação nesse país, liberdade de imprensa, principalmente. Vamos encerrar, Sérgio, a nossa enquete. Deixa eu ver. Encerrada, fechou, 725 votos, foi uma boa votação. E nós tivemos, para a pergunta com voto de Fux, o que pode acontecer agora, o Brasil voltará a ter esperança para 41% dos nossos telespectadores que participaram da enquete. O processo poderá ser anulado para 26%, Bolsonaro será mesmo assim condenado para 18% e tudo continuará igual, apesar do voto do Luiz Fux, para 14%. No entanto, são 67% de pessoas que têm esperança de dias melhores para o nosso Brasil. Correto, Sérgio? Vamos em frente? Exatamente isso. Vamos em frente e a gente continua acompanhando todas essas informações. E amanhã, a partir do 12h30, horário de Brasília, a gente está de volta, João. Entre lá no clube, o Sérgio Braga, Paulo Moura, toda a nossa equipe, jogando informações em tempo real para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Obrigado pela atenção, obrigado pelo apoio, pela audiência, pelo carinho. Viva o Brasil e vamos em frente. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso o nosso convite ao senhor e à senhora. Entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.